Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje eu tenho a alegria e a honra de ter aqui comigo para um bate-papo super especial a Jaqueline Hermes, instrutora de treinamento da Marinho Hermes. E hoje nós vamos conversar sobre crenças limitantes. Bem-vinda, Jaque! Muito obrigada pelo convite, Bibiana. Fiquei bem feliz realmente, porque esse é um tema sobre o qual eu falo já há muito tempo, né? E ainda assim as pessoas têm bastante dúvidas, têm muitas perguntas, então vai ser um bate-papo bem legal. Que bom! Jaque, me conta e conta para quem está nos ouvindo, nos assistindo hoje, o que é crenças limitantes? Essa é a primeira pergunta, né, que eu tinha certeza que você faria. Porque as pessoas muitas vezes elas confundem crenças com crenças limitantes, né? E ela é limitante justamente pelo fato de bloquear as pessoas de alguma forma, né? Então toda crença limitante, ela é algo exagerado, digamos assim, que faz com que nós não aproveitemos o nosso potencial suficientemente, que faz com que nós passamos a acreditar até em algumas mentiras que nós mesmos contamos para nós. E elas são originárias, né, essas crenças são originárias de questões culturais, familiares, hábitos desenvolvidos na infância como uma forma de proteção e lá servia. Hoje na vida adulta pode ser uma crença limitante, né? Então também algumas questões religiosas sim, né? Se tornam crenças limitantes em alguns momentos. Então é tudo aquilo que restringe o ser humano de uma evolução natural e com um propósito bem definido. Essas são as crenças limitantes. A gente na prática, no dia a dia, muitas vezes pode se identificar nessas crenças limitantes como a capacidade de não se sentir pronto para viver algo na nossa vida ou ainda merecedor, né, Jaque? Exatamente. É muito comum as pessoas não se sentirem prontas para viver algo. Vou contar um exemplo meu, posso? Claro! Então vamos lá. Um exemplo meu é sobre a minha profissão. Eu, formada em Direito, na época era o que eu queria, meu pai era formado em Direito, pagou a faculdade para mim, fui uma ótima aluna no Direito, passei na OAB, agora vou começar a advogar. E na advocacia eu não me encontrei e eu comecei a sofrer dentro da minha profissão, realmente sofrer. Então eu tinha muito estresse, eu tinha dores de cabeça, assim, inacabáveis, né? Eu tinha uma frustração em relação ao meu trabalho, não evoluía e não sabia o que eu queria. Mas a crença limitante era de que meu pai pagou a faculdade, meu pai é advogado. Como é que eu vou dizer para ele que eu não gosto da advocacia? Né? O que eu vou fazer? Então passou a ser uma crença limitante no momento em que minha preocupação foi com o posicionamento dele, toda a história que já tinha transcorrido em relação ao direito, como se eu não pudesse fazer nenhuma mudança. A crença limitante ela traz isso para a nossa vida, parece que eu não posso fazer uma mudança, né? E então eu fui buscar o autoconhecimento. E buscando esse autoconhecimento em treinamentos, em terapias, é que literalmente eu descobri que não queria atuar na área do direito e sim, o meu papel era com pessoas, né? E lá no direito a gente trabalha muito com pessoas, mas trabalha com a legislação também, que era o que eu não gostava. Então eu vim para essa área em função da quebra, do rompimento de uma crença limitante. E tem que ser muito forte para tomar essa decisão e tem que estar muito determinado a viver a sua vida. Porque naquele momento você poderia ter continuado colocando o seu pai e as outras pessoas como prioridade acima de você. Se você não tivesse tido a coragem de ser quem você é e de viver a sua vida, os seus sonhos e o seu propósito, muito do que tu vive hoje estaria... Não existiria, né? Não existiria, exatamente. E eu lembro bem, assim, aquele sentimento, sabe? Aquela angústia de falar para o meu pai. Como é que eu vou falar para o pai
que não é isso que eu quero, o medo da frustração do outro, né? E então foi quando eu comecei a entender, através do autoconhecimento, que eu precisava ser feliz, que eu precisava seguir a minha história, o meu propósito, buscar realmente o meu desenvolvimento e não me deixar bloquear por aquilo. E a gente conhece, né, N pessoas que têm crenças limitantes que prendem elas o tempo todo, como palavras, expressões, eu não consigo, isso não é para mim, né? Eu não tenho esse conhecimento, eu não posso. Imagina só, né? Outra crença limitante rompida lá na nossa casa foi a mudança para a Bahia. Porque até então, eu sou a filha mulher, eu tenho um irmão mais jovem. E quando meu pai faleceu, eu fui cuidar, né, ficar com a minha mãe, porque ela é jovem, então não posso dizer cuidar, né? Mas fui ficar com ela, passar aquele período, fazer uma companhia, né? Voltamos a morar com ela por 1 ano, enfim. E eu saí de casa, né? E o meu irmão, que é homem, ficou, né, morando próximo ali, cuidando da mãe. E a mudança para um outro estado, eu fui muito julgada, muito criticada por isso, né? Até muitos anos depois ainda, sem necessidade, né? Porque minha mãe é uma mãe super jovem, saudável, ela veio me visita aqui na Bahia, né? E eu tinha a minha história para seguir também, né? Então, assim, a gente precisa ter a clareza daquilo que nos segura, daquilo que nos bloqueia e que muitas vezes são crenças, né? Que limitam e que a gente, se a gente não perceber isso, ou a gente vive a história dos outros, ou nós deixamos muitas vezes de construir algo melhor até para esses outros, né? Para a nossa família mesmo, por nos bloquearmos nesse sentido, né? Então é muito importante a gente ter essa clareza de buscar, olha o que eu fiz, né? Eu busquei o que é uma preparação para entender aquela crença, para entender o meu sentimento que estava acontecendo ali. Uma cura. Busquei uma autocura, né? Para daí dar o próximo passo. Então, é desafiador. Com certeza. É desafiador. Muitas pessoas que a gente conversa e conhece ao longo da vida têm crenças limitantes e nem percebem. Como, por exemplo, eu não sou digno de viver um grande amor. Isso. Eu não vou conseguir determinado cargo numa empresa. Estudar não é para mim. Então as pessoas vão acreditando nessas mentirinhas que elas mesmas colocam para sua vida. Elas se limitam a ponto de não sonhar, não se sentir capaz. E muito disso começa na infância, né, Jaque? A infância determina muitas coisas, né, na nossa vida. Então, quando a gente fala em crianças, né, e aí entra os meus estudos na área da psicologia, embora a minha profissão não interfira em nada na psicologia, né? Mas por trabalhar com pessoas, a gente estuda a formação do padrão de comportamento, a gente estuda as personalidades. Inclusive, deveria ser estudado por todos. Desde sempre. Exatamente. Né? Seria muito importante, exatamente. Né? Agora tem algumas escolas aqui na nossa cidade que parece que já tem cadeiras de inteligência emocional, né? Ensinando já os jovens, né, as crianças sobre esse tema. Graças a Deus, né? Graças a então Deus. Nós já vamos ter pessoas melhores ali na frente, com mais compreensão, né? E lá na infância, o que acontece? São algumas feridas, né? São feridas que são naturais. Eu sempre digo para as pessoas assim, ó, sabe, você não precisa ficar buscando as feridas, você precisa entender que elas existiram. Para você foi uma, né, Bibiana? Para mim foi outra, ou até duas para mim, duas para você, não sei, não é? Mais de uma ferida. E essas feridas marcaram a nossa personalidade, por isso eu sou diferente de você e vice-versa. E tá tudo bem em relação a isso. Só que algumas pessoas ficam presas a essa ferida na fase adulta. É como se a criança interior, ela vivesse ainda na fase adulta, né? E aí sim, entra então o papel realmente da psicologia, né? De abrir a mente dessas pessoas, de, através da terapia, fazer curas, né? Eu dou treinamentos de autoconhecimento, então as pessoas já começam a entender o que foram aquelas feridas, não é? Por mais que não se identifica, né? Muitas vezes a criança não sabe
que ela está sofrendo uma ferida e o adulto nem vai lembrar que idade tinha, às vezes foi lá no ventre materno ainda. Uma rejeição. Uma rejeição, um sentimento de traição, de não se sentir importante, por exemplo. De né? não poder confiar. Exatamente, né? E aí isso vem para a vida adulta, e aí se instalam as crenças limitantes. E como é importante, né, já que a gente fala muito sobre isso, quanto a gente precisa viver a nossa vida. Porque você só vai conseguir se curar de uma rejeição, de uma sensação de traição, de uma sensação de ser incapaz, se você realmente estiver conectado com a sua vida e muitas vezes resgatar essas dores da infância, olhar para isso, tirar um tempo para sentir o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso, conversar consigo mesmo. Exato. Por que será que eu estou me achando incapaz de viver isso? Não ter o medo de olhar para isso. Né? Isso é muito importante. Não ter medo de olhar. Não ter medo de olhar para suas crenças limitantes, né? De olhar para suas dificuldades. Eu costumo dizer isso, eu prefiro olhar e sofrer uma dor por dia e eliminando elas, do que viver nessa cegueira uma vida toda passando por dificuldades, né? Então, quando, por exemplo, né, uma criança que ela não foi reconhecida na infância. Tudo que ela fazia não era bom, não era suficiente, ou se era bom, era suficiente, ninguém elogiava, ninguém falava nada, né? Imagina que essa criança vem para a vida adulta com o sentimento de que eu não sou importante. Insuficiência. Né? Eu sou insuficiente, tudo que eu faço não serve. E aí, esse adulto, quando eu tenho esse adulto lá em sala de treinamento, sabe o que é um objetivo de vida dessas pessoas? Eu quero fazer tal coisa para mostrar para minha família. Provar para os outros. Eu quero mostrar tal coisa para provar para minha mãe, né? Então, não é para si ainda, porque não entendeu que existe aí uma ferida que gera uma crença limitante, né? Então, assim, o que as pessoas podem fazer, então, para perceber as suas crenças limitantes? É se auto-observar e realmente olhar para situações em que eu penso de um jeito, ajo de uma determinada forma, mas será que tem algum outro exemplo diferente? Que na mesma situação em que eu estou, uma outra pessoa faz diferente, age diferente, consegue um resultado diferente? Se existem pelo menos essas duas situações diferentes, é porque eu estou diante de uma crença limitante, onde eu acreditava que só existia uma forma de fazer, uma forma de pensar. Uma forma de viver. Exatamente. Uma coisa que eu acho super importante que me veio à mente é o seguinte, uma frase que provavelmente você já ouviu, pode ser que alguém que está nos acompanhando também. Pessoas feridas ferem pessoas. Então, se você não quer ferir, cure-se. Porque todos nós temos muitas coisas a serem curadas. E pessoas iluminadas, a gente sente aquela luz porque elas tiveram a determinação de se curar para algo. Então, que a gente possa se curar. E a gente só se cura olhando para as nossas cicatrizes. E aí eu gosto de falar o seguinte, você olha para as suas cicatrizes e você toca nelas em pensamento, refletindo sobre elas. Se ela ainda te dói, ela não se curou. Isso. Ela tá ali, Tá inflamada em você. Isso. Uma ferida inflamada, ela não cura. É. Então a gente precisa buscar melhorar. Por que te dói? Por que te toca? Por que Isso. lágrimas correm quando você lembra disso? Exatamente. Porque se ela tá cicatrizada, ela tá ali, ela é uma lembrança. Mas se ela te dói, se ela te toca, você tem que dar a devida atenção. Exato, a cicatriz que dói, né, ela mostra que tem algo incompleto ali ainda. Ou eu preciso aprender algo ainda com aquela situação. Porque quando já estamos livres disso, já aprendemos o suficiente, é uma parte da nossa história, né? Eu não tenho filhos, não sei se você sabe, eu não tenho filhos. E eu quero ter filhos desde os meus 27 anos, né?
Então, o que teve que acontecer nesse processo? Teve que acontecer toda uma cura interior, uma busca maior pela espiritualidade, né? Um autoconhecimento, entender as diferenças e romper crenças limitantes, inclusive de que não foi para mim ter filho, né? Não foi para eu ter filhos e não foi feito para que isso acontecesse naturalmente na minha vida. E nem por isso a minha família é uma família pior ou diferente de uma outra família. É apenas uma situação diferente, né? E eu lembro muito bem quando nós decidimos, então, queríamos adotar uma criança, né? Não chegou essa criança ainda também, mas vai chegar. E aí nós entramos na fila da adoção, né? E a primeira conversa é com quem? Com a família, né? Para explicar a situação. Poxa, uma família que não tem filhos adotivos não entende o que é um processo de adoção. E nem do lado do meu esposo, nem do meu lado, nenhum familiar nunca adotou uma criança. E aí vem as questões de preconceito racial, as crenças limitantes de que filho adotivo dá problema, de que não era para vocês terem porque Deus não quis, então não tenham nenhum filho adotivo também. E aí vem uma série de argumentos, né? Até que as pessoas vão quebrando aos pouquinhos, essas crenças, né? Mas por que elas também conseguiram quebrar? Porque nós, como casal, curamos. Se a gente não cura, não consegue transmitir para os outros, né? A gente só consegue se blindar da opinião dos outros sem nos deixar manipular pelo externo quando a gente está muito confiante das nossas verdades e quem a gente é. E a gente vê muitos adultos, senhores, senhoras, que ainda não estão conscientes de quem são, porque passam a vida achando que tem que agradar os outros, fazer o que os outros desejam, ser da forma que acham que deve ser. E toda vez que uma pessoa se posiciona tomando posse da sua vida, outras pessoas se incomodam. Pelo simples fato de que ainda não entenderam que é uma simples atitude de amor próprio, autorrespeito e posicionamento. Isso, exatamente. E quando nós estamos bem, né, espiritualmente, estamos bem no nosso amor, na nossa vida, na nossa identidade, quando nós sabemos quem nós somos, quando reconhecemos os nossos verdadeiros desejos e reconhecemos aquilo que a gente não gosta também e traz essa clareza, a tendência de que as pessoas verdadeiras, aquelas que realmente nos amam, nos admiram, elas permanecem. E aquelas que não entenderam esse processo, elas se afastam naturalmente, né? Então, a quebra de crenças limitantes, ela faz com que nós possamos criar cada vez mais ambientes saudáveis ao nosso redor, e não ao contrário. Então, às vezes, sim, eu quebrando uma crença, eu vou bater de frente com alguém que não está preparado para aquilo. Mas será que aquela pessoa tinha que estar ao meu lado naquele momento? Talvez não, né? Então é melhor que eu tenha a minha própria identidade ali colocada, revelada. Então lá profissionalmente, quando eu fiz a mudança, eu tive que bater de frente com a minha família. Embora eles sempre, assim, da boca para fora, muito compreensivos, mas eu percebia no coração deles e no olhar que eles não estavam satisfeitos, né? Mas depois, como foi bom para mim, a minha realização pessoal, quantas pessoas eu consigo atingir, levar a minha história, a minha experiência para a vida delas também, né? Então, assim, cada um tem o seu lugarzinho aqui. E se você, não está feliz, se alguém não está feliz onde está, tem que observar. Se não há um bloqueio aí desnecessário em função de uma crença limitante. É difícil quando a gente busca, viver a nossa essência, a nossa identidade, permanecer em locais onde não se busca isso. É muito difícil. É muito difícil e isso mesmo. É anterior à nossa vida. Isso está bíblico. Isso. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Exato. E não é à toa. É pelo lado de evolução. Quem você deseja se tornar? Quem você quer ser? Eu ouvi uma frase muito forte esses dias, que era a seguinte: quando tu envelhecer, Jaque, tu quer que as pessoas estejam ao teu redor? Quer, né? Ah, sim. Mas quem você vai ser para essas pessoas? Isso.
E eu olhei e senti, e eu pensei, meu Deus, quem a Bibiana quer ser quando ela envelhecer? Como eu quero ser lembrada, como eu quero ser lembrada, mas também o que eu vou viver por toda a minha vida, quais são as escolhas que eu vou fazer, qual é o resgate da minha identidade, da minha essência, porque a gente se perde ao longo do caminho exatamente pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelo que a gente sofre. Então, quem eu vou ser? Mas não é eu vou ser no futuro. Quem eu vou ser hoje? O que eu posso fazer hoje para alcançar o meu melhor? E isso é tão importante que tem feito algumas pessoas, inclusive, se perderem no caminho. Porque tem uma quantidade de informações tão grande, né? Tem tanto conteúdo digital que é verdadeiro, mas tanto que não é verdadeiro também. E as pessoas às vezes se prendem em pequenos conceitos sem aprofundar. Então, isso que você fala do olhar para mim, qual a minha identidade, quem eu quero ser hoje, é se aprofundar hoje. Né? E dói. Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. É se despir de tudo do que você crê e do que acham que você é e tomar posse da sua essência e ter coragem de viver. Exato, exatamente. Coragem de ser. E esse ser, eu costumo dizer assim, um ser alinhado. Né? Um ser alinhado, porque nós estamos num momento em que tudo pode, né? Em que tudo é possível, é permitido, né? E aí vem as minhas crenças e convicções, elas dizem que nem sempre deve ser assim, né? Porque a minha identidade, ela precisa ser uma identidade positiva. Então, o que eu estou transmitindo para esse mundo, para as pessoas, o que eu estou deixando, tem que ser algo que agregue, exatamente. Eu tenho que estar com pessoas que trazem discernimento para a minha vida e eu tenho que levar discernimento para a vida das outras pessoas também, não é? Pessoas que te puxem, que te elevem. Isso, né? Exatamente. Com coerência, né? Sem aqueles que... bajuladores, né? Mas com coerência. Aparências, né? Então, assim, eu tenho percebido muito que algumas pessoas, inclusive, estão adquirindo crenças limitantes em função de frases prontas da internet. Porque são frases vazias. Exatamente. Coloca, sem contexto. Né? E acha que aquilo ali é uma verdade, mas não busca para dentro de si a sua. Exato. Então, por exemplo, eu tenho certeza que uma pessoa que pega desde o primeiro podcast que você fez e vai assistindo todos, o que ela vai ter? Profundidade e condições, daí sim, de dizer, olha, entendi melhor a minha identidade. Ou ela vai dizer assim, eu tenho que buscar tal profissional para me ajudar, né? Olha, percebi uma crença que se eu não tivesse me aprofundado lá, eu não teria percebido, né? Então, assim, eu incentivo muito as pessoas a se aprofundarem nos conteúdos digitais, daquilo que é verdadeiro, e não ficar com aquelas frases soltas por aí, né? Que elas realmente não agregam ficam em vazias, nada. Ficam vazias, né? Jaque, e se a gente pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo hoje, de encorajamento em questão dessas crenças limitantes, o que você diria? Perfeito. É algo que eu digo para mim todos os dias, né? Digo para os meus participantes também, para os mentorados, seja a sua verdade, viva a sua verdade. Toda vez que você está falando algo ou fazendo algo que te incomoda, que não é verdadeiro para você, pare, preste atenção, porque aí você pode estar agindo de uma maneira que não vai te levar para frente. Então, haja com verdade, seja verdadeiro em tudo aquilo que você faz. Lindo. Jaque, eu quero te agradecer por estar com a gente aqui hoje, por transformar o nosso bate-papo numa coisa tão legal, tão gostosa de assistir. Com certeza as pessoas vão aprender, vão se resgatar, vão buscar o seu autoconhecimento, buscar a cura das crenças. Eu desejo ter você aqui com a gente em mais oportunidades também. Muito obrigada, adorei. E o tempo passa tão rápido, né? Então eu volto, com certeza eu volto. Bom. Obrigada, sucesso sempre, viu? Muito obrigada. Obrigada a você que nos assistiu ou nos ouviu, que está com a gente desde o começo do nosso podcast. Obrigada também aos nossos patrocinadores. E eu desejo que você desperte o seu eu antifrágil. Até mais!